assim, amém. Nós ouvimos o Evangelho, e no Evangelho nós ouvimos o relato da ressurreição de Jesus. No Evangelho nós ouvimos o relato do apóstolo Marcos. E os outros evangelhos também, eles relatam a mesma coisa. Só que um relata um aspecto que outro omite. E vice-versa. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas podem relatar o mesmo fato de uma maneira diferente. Isso não significa que seja contradição. E eu gostaria de que nós lêssemos agora o mesmo relato da ressurreição, não de acordo com Marcos, como nós vimos há poucos instantes, mas de acordo com João, o apóstolo João, no capítulo 20, versículos 1 até o versículo 10. João 20, 1 a 10. Tentem descobrir, ou pelo menos perceber, alguns aspectos que não estão no livro de Marcos. O túmulo vazio. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outros discípulos, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e outros discípulos foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí, o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Alguns aspectos aqui nos chamam a atenção por estarem nos dois evangelhos. E o primeiro deles é o seguinte: era escuro. Era madrugada. E o segundo aspecto: a pedra tinha sido revolvida e era muito grande. Pessoalmente, eu não acho que isso aqui é casualidade, embora o fato tenha sido este. Mas chama a atenção quando diz aqui: era escuro. Claro, era escuro porque era madrugada. Mas será que para nós é exatamente isso? Será que para nós também não significa que muitas vezes nós estamos no escuro? O que significa escuro? Tristeza, luto. Vocês viram hoje os panos pretos? Dor, sofrimento, saudade, insegurança. É simbolizado como alguma coisa escura, alguma coisa desconhecida, sem saber o que acontecerá daqui para frente, o nosso futuro. Nós também passamos muitas vezes por essa situação em nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos como agir, não sabemos o nosso relacionamento com Deus e estamos no escuro. Mas outro fato: os túmulos eram feitos na rocha e eram colocadas grandes pedras na frente para tapar o túmulo. Algumas mulheres não poderiam ter rolado aquela pedra, com toda certeza. E até comentavam entre si quando estavam andando: quem vai nos tirar essa pedra? Porque elas saíram de madrugada, apressadas, sem pensar muito. E quando chegaram, viram que a pedra já tinha sido removida.
quando viram, surpresa, inesperadamente, a pedra tinha sido removida. Não sabe nem como. Não acontece isso na nossa vida também? Problemas, dificuldades, sofrimento, tristeza, dor, saudade. A nossa vida está no escuro. E de repente nós vimos que, puxa, se resolveu o problema. Não é nem tão importante ou não tão grande quanto eu imaginava. É assim que Deus age em nossa vida também. Ele não age às vezes assim, ou sempre, de maneira espetacular. Ele age às vezes na surdina, sem ninguém saber. E quando nós percebemos aquele grande problema que nós tínhamos ontem, não temos mais hoje. Aquele grande problema que parecia insolúvel, sumiu. É assim que Deus age na vida de cada um de nós também. E quando falo nisso, não estou falando apenas em problemas materiais, não apenas em problemas da nossa vida social ou de nossa vida no dia a dia, mas também, e de modo muito especial, os nossos problemas espirituais. Quando nós muitas vezes, por nós mesmos, estamos no escuro, cheios de problemas, sem solução, sem saber para onde ir. Mas Deus nos orienta. Um outro aspecto que eu gostaria de citar, ou pelo menos assim comentar, e eu acho que é de importância para nós, 3 personagens nesta manhã de Páscoa. Primeira personagem foram as mulheres, que foram ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus, porque na sexta-feira não tinha dado tempo. E depois que chega o sábado, os judeus não fazem mais nada. É costume e é lei entre os judeus. E as duas, ou as mulheres que foram para lá, estavam com toda certeza sentindo-se desamparadas, desorientadas, com saudade, com um vazio no coração. Aquele Jesus que tanta esperança tinha dado a elas, não existe mais. Aquele Jesus que tanta expectativa de vida tinha transmitido, tantas promessas de perdão, promessas de vida, promessas de salvação. Portanto, era uma decepção muito grande, era uma grande frustração da parte delas. Mas como todas as mulheres têm um espírito um pouco mais prático, elas de certa forma superaram, ou pelo menos administraram isso de tal forma a fazer alguma coisa por Jesus. Mesmo que não resolvesse mais nada para Jesus estar de volta com elas. Foram embalsamar o corpo de Jesus na sepultura, na sua morte. Nós muitas vezes agimos assim também. Nós não temos muita esperança, mas temos alguma coisa, uma atividade para fazer, algum ativismo. Isto também representava os discípulos de Jesus. Eles também estavam decepcionados, tristes, mas estavam no seu cantinho. Outra personagem é Pedro, o apóstolo Pedro. E nós sabemos que o apóstolo Pedro era decidido, impulsivo. Com ele, 8 ou 80. Resolveu o problema já. Pulou na água, sem pensar. E quando começou a pensar, afundou. Quando Jesus foi preso, puxou da espada, cortou a orelha de Malco. Vamos defender Jesus. Ele agia e depois pensava. Assim como muitas pessoas têm esse temperamento. Pessoas que são prontas para fazer alguma coisa. Agem na hora.
E depois percebem que não deveria ter sido assim. Mas isso era o Pedro, uma pessoa impulsiva. Quando Jesus falou de sua morte, ô Jesus, vamos contigo até a morte, não tem problema. Estamos juntos e não há briga. Passou algumas horas. O que aconteceu? Aquele mesmo Pedro, eu não conheço esse cara. Não, vocês estão enganados. Eu nunca andei com ele. Vergonhosamente ele negou a Jesus. Então ele tinha os altos e baixos. Ele tinha aqueles momentos de impulsividade. Era um cara prático. Era um sujeito objetivo. Como muitos de nós também. Muitas vezes nós prometemos coisas e não as cumprimos. Muitas vezes, nós no dia do nosso batismo, do batismo dos nossos apadrinhados, nós prometemos cuidar dessas crianças, conduzir essas crianças para o caminho do bem, levá-los à igreja, colocar uma Bíblia na mão deles e orientá-los. Ah, sim. Nunca vocês viram aqui na frente alguém dizer não. Sempre dizem sim. E esquecem. Vamos só pensar um pouquinho. Qual foi a vez em que vocês, padrinhos, trouxeram seus filhos, seus afilhados para a igreja? Providenciaram a sua instrução. Mas prometeram. Então nós prometemos muitas coisas. E não cumprimos. Todo domingo vocês dizem, sim, eu me arrependo dos meus pecados e eu vou trabalhar, eu vou me esforçar para melhorar a minha vida. Sai porta fora e esquece tudo até o próximo domingo. Nós prometemos. São promessas que nós fazemos. Os confirmandos levam 2 anos sendo instruídos. Chegam aqui na frente, uma solenidade bonita e prometem, sim, nós vamos seguir a Jesus Cristo. E depois? Não vem mais nem para a igreja. Olha se nós não somos Pedro. E se nós podemos apontar o dedo para Pedro? Eu acho que não. Porque nós fazemos o mesmo. É necessário que nós pensemos naquilo que estamos prometendo antes de prometer. João era um discípulo de Jesus também. Mas ele tinha uma personalidade, um temperamento diferente. Ele era mais reflexivo, mais meditativo, talvez hoje nós diríamos mais espiritualizado. Ele era mais absorto, ele pensava, ele refletia. Ele não agia com rapidez. Ele podia ser considerado talvez como um sonhador. Aquele que sonha, aquele que imagina e tal, e muitas vezes não realiza aquilo que sonhou também. Mas era uma personalidade diferente. E nós podemos ver essa personalidade exatamente nesse aspecto, nesse episódio da ressurreição. Ele e Pedro foram correndo. Como ele era mais jovem, correu mais rápido. E Pedro chegou antes, e Pedro chegou depois. Quando João chegou, olhou para dentro do túmulo, prudentemente, ou indecididamente, ele não entrou. Mas aí nesse meio tempo chegou Pedro. O Pedro passou por João assim, fazendo vento, e correu para dentro do túmulo. Olha a diferença dos dois. E aí Pedro viu que Jesus não estava mais. E viu as suas vestes ali também. E Pedro, se não se desesperou, já estava meio desesperado, mas pelo menos desesperançado, resolveu voltar. Saiu. João também entrou.
depois de parar, de pensar, refletir, observar, ele entrou também. E o que ele viu? Viu exatamente a mesma coisa que Pedro. Nada mais. Ele viu as vestes de Jesus, ele viu sua túnica, ele viu até aquele pano que normalmente enfaixava os mortos, dobrado no canto, ele observou tudo aquilo. Mas qual foi a diferença entre Pedro e João? O texto nos diz: João viu, Pedro também viu. Mas continua. João viu e creu. Olha a diferença. Um viu e constatou a morte. Um viu e constatou que Jesus não está mais aí. Alguém deve ter levado ele. Essa história de ressurreição, isso é um absurdo. Não. Alguém deve ter roubado o corpo de Jesus e levado. Essa foi a atitude de Pedro. João refletiu, pensou, talvez tenha se lembrado das promessas de Jesus, e ele creu, ele aceitou. Essas três personagens, elas representam a nossa vida, a todos nós. Nós temos momentos de ativismo, fazemos alguma coisa e achamos que estamos fazendo grande coisa quando estamos em movimento, né? Realizando coisas. Somos bons cristãos por isso. Como é que serve? Mas nós também somos práticos, assim como Pedro, impulsivos, decididos, e depois esquecemos. E nós podemos ser também como João, mais espiritualizado, reflexivo, pensa, reflete, observa. A Páscoa não é apenas um fato histórico do passado. A Páscoa é algo que se repete todos os dias na nossa vida. A ressurreição de Cristo. Nós já vimos a comparação com o batismo. Mas não só o batismo. Todos os dias nós estamos morrendo para o pecado e ressuscitando para a vida, segundo a Escritura Sagrada. Todos os dias nós estamos lutando contra o pecado que nos leva à morte e desejando a vida que nos leva a Deus. Todos os dias devíamos estar lembrando este maravilhoso acontecimento. Aliás, todos os domingos de modo especial. Você sabe que domingo significa dia do Senhor. E por que a igreja usa o domingo para se reunir, a igreja cristã? Porque não escolhe um outro dia qualquer. E os primeiros cristãos escolheram o domingo exatamente porque era o dia da ressurreição de Jesus. O primeiro dia da semana, segundo o calendário da época. Portanto, todo domingo é dia de ressurreição. Todo domingo, Jesus está aqui. Ele não está aqui apenas simbolicamente. Ele está aqui realmente. Ele não está apenas no céu e aqui apenas uma lembrança de Jesus. Ele está aqui na Santa Ceia. Ele está aqui na hora do perdão. Ele está aqui na hora de abençoar e de ouvir as orações de vocês. Ele apenas não está visível, mas está presente. Assim como João acreditou. João não viu Jesus, mas sabia que Jesus estava vivo. Nós não vemos Jesus, mas sabemos que Ele está vivo, porque Ele previveu e Ele prometeu. Assim como eu vi, vocês também viverão. E nesse sentido nós podemos dizer uns aos outros: Feliz Páscoa. Amém. A paz de Deus, que vai além de
Senhor guarde nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém.